Com a Gigo você consegue assistir os jogos em qualquer lugar. É só baixar o aplicativo no teu celular. E você sabe por qual razão a Globo peitou Flamengo e Palmeiras? Salve, salve, rapaziada do Futeboteca, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News, hoje pra te contar qual razão fez a Globo peitar Flamengo e Palmeiras. A gente vai dar mais detalhes sobre essa e outras notícias, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no Futeboteca se você ainda não é inscrito e curte todo esse tipo de assunto que a gente sempre traz aqui diariamente sobre bastidores da mídia esportiva, direitos de TV. Se você curte esse tipo de assunto, seu lugar é aqui no Futeboteca, demorou? Então é isso, sem mais delongas, bora pro que interessa, bora pras notícias. Mesmo com o time paulista na disputa, a fase preliminar da Libertadores não foi bem no Ibope na última terça no SBT. A vitória por 3-1 do Santos sobre o San Lorenzo da Argentina teve apenas 5,9 pontos na Grande São Paulo e perdeu quase 80% do público em comparação com a disputa do ano passado, exibida pela Globo. A primeira partida envolvendo um clube paulista, transmitida em 2020 pela emissora carioca, foi Guarani do Paraguai e Corinthians, que alcançou 27 pontos com 42% de share em 5 de fevereiro. Além de perder 79% do público absoluto, o campeonato foi sintonizado ontem por apenas 8,6% de todas as TVs no período. O jogo do Santos rendeu na média o terceiro lugar ao SBT no horário, atrás da Record, que marcou 7 pontos, e atrás da Globo, que registrou 34 pontos com a novela Amor de Mãe e o reality show Big Brother Brasil. Bom, claro que comparar a audiência de Santos e Corinthians não é parâmetro, né? Porque independentemente do canal que eles estão, porque são torcidas de tamanhos muito diferentes. A torcida do Santos fica brava quando a gente fala isso, eu sou santista, mas a gente precisa ser realista. Sem contar que o Corinthians numa Libertadores, ele atrai um interesse muito maior por parte da torcida rival, até por ele ser o principal rival dos outros 3 grandes do estado, como acontece no Rio de Janeiro com o Flamengo. Uma pré-Libertadores, o Corinthians já caiu, existe toda aquela coisa de secar o rival. O torcedor do São Paulo, do Santos, do Palmeiras assiste e isso colabora para que os números do Corinthians sejam melhores. Agora, eu não tenho a menor dúvida que essa partida do Santos, se fosse transmitida pela Globo, lideraria o horário com certa folga, porém jamais repetiria os 34 pontos que a emissora teve com a novela e com o BBB. Nem o Corinthians ano passado na Libertadores conseguiu isso. Então, com esses números a gente consegue entender por que a Globo não está tão preocupada assim com o futebol. Ela tem produtos hoje muito mais atrativos para o mercado publicitário, porque ela tem um potencial muito maior de audiência. Ontem, durante a novela Amor de Mãe, a audiência chegou a superar os 40 pontos. É absolutamente ridículo. Agora, o que ainda é mais ridículo é o SBT continuar mantendo esse horário das 9h30 na terça-feira, dia de maior audiência da Globo na semana. Poxa, testa o jogo de repente às 7h30 da noite, um horário menos concorrido, e até de repente numa quarta-feira, quando as pessoas estão mais acostumadas a acompanhar futebol. Muita gente nem sabia que tinha jogo do Santos ontem no SBT. Não deu certo? Reconhece, volta atrás, não tem problema, mas insistir no erro é burrice. Esse quadro mesmo que você está vendo aqui agora, o Pocket News, ele sempre foi ao meio-dia. Aí a gente verificou que talvez ele pudesse ir melhor no início da noite. A gente vai manter a estratégia por um mês. Não deu certo? A gente retorna, não tem problema. Só que testes são necessários para a gente conhecer a capacidade da nossa audiência. Isso é importante ser feito e está faltando ao SBT. O Internacional desenhou seu orçamento com o plano de encerrar 2021 com superávit, mas o clube fechou 2020 com um déficit orçamentário próximo dos 90 milhões de reais, sendo o maior valor da história do Colorado. A informação publicada pelo site Gaúcho estará disponível no balanço financeiro do exercício do ano passado. O balanço será enviado ao Conselho Deliberativo nos próximos dias para apreciação em uma sessão extraordinária. A dívida pela contratação do meio-campista Wesley pelo Palmeiras, enfim, vai ficar no passado. Depois de anos de discussão na justiça, a diretoria do Verdão chegou a um acordo com o empresário Antenor Angeloni, ex-presidente do Criciúma, que foi fiador da negociação com o Werder Bremen, da Alemanha, em 2012. A dívida era avaliada em cerca de 60 milhões de reais, mas o acordo foi fechado em aproximadamente 48 milhões. Os 20 milhões da transferência de Moisés para a China, que estavam bloqueados, agora serão liberados e o restante
será quitada em 20 parcelas. Em reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na última terça-feira, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, oficializou o interesse do clube em participar da licitação do Maracanã. A expectativa é que o processo seja lançado pelo governo do estado ainda no primeiro semestre deste ano. Além de Salgado, estiveram presentes em audiência com o governador no Palácio da Guanabara, o vice-geral Carlos Roberto Osório e o VP de Projetos Especiais Pedro Seixas. Vale dizer que a gestão do complexo é feita por Flamengo e Fluminense, mas o atual contrato acaba em 30 de abril. O SBT finalmente oficializou a compra dos direitos de transmissão da UEFA Champions League. A confirmação foi anunciada pelo narrador Theo José na última terça-feira, durante a edição do jornal SBT Brasil. O contrato terá duração de 3 anos e começa a valer a partir da temporada 21-22 e se inicia agora em agosto. Além do torneio, o pacote também garante a exibição da Supercopa da UEFA, torneio em jogo único que reúne o vencedor da Champions League e da Liga Europa. A Globo resolveu bater de frente com Flamengo e Palmeiras, marcando o jogo da final da Supercopa do Brasil para as 11 da manhã do próximo domingo. Nenhum dos dois clubes queria jogar nesse horário sob o forte calor de Brasília. No entanto, segundo o UOL, a escolha passa por questões comerciais da emissora. Isso porque a partida precisa necessariamente ser exibida para todo o Brasil pelo acordo entre Globo e CBF. Porém, na tradicional faixa das 4 da tarde, o jogo não teria como ser mostrado para todo o país devido aos acordos locais de transmissão dos campeonatos estaduais. Às 4 horas de domingo, mesmo sem a exibição do Campeonato Paulista, a Globo mostra eventos para algumas localidades, principalmente Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás. Para o restante do Brasil, a emissora exibe a seção de filmes campeões de bilheteria. Além disso, no próximo domingo, por exemplo, a Globo Minas vai transmitir o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, um dos poucos encontros entre os dois times na temporada, já que o Clube Azul está na Série B do Brasileirão. Vale dizer que a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras terá o retorno do narrador Galvão Bueno à Globo após 14 meses sem fazer transmissões. O jogo também será exibido no Sport TV com narração de Luiz Carlos Júnior. Olha, quando tinha público nos estádios, eu achava super legal esse horário das 11 da manhã, pensando como torcedor, porque você acordava cedo, ia no jogo, almoçava com a família e ainda tinha todo domingo para descansar e antes de começar, a semana, na segunda-feira super cansativa. Então, toda a reclamação dos jogadores e técnicos até certo ponto, ela era justificada, porque os estádios lotavam, a torcida gostava. Se a torcida gosta, é nela que você precisa pensar em primeiro lugar, pelo menos é dessa maneira assim que eu enxergo. Agora, com o estádio fechado, não faz sentido nenhum a não ser comercial, e eu entendo que Palmeiras e Flamengo não tenham curtido, mas a Globo tá pagando, então tá na dela, transmite a hora que ela bem quiser e os clubes não tem muito o que fazer. E é isso que dá ser refém das cotas de televisão como são e da organização da CBF. A vontade dos clubes só vai permanecer quando eles forem protagonistas na mesa, negociando todo mundo em conjunto. Isso não significa que as conversas com as TVs não vão mais acontecer, isso não significa que os horários da TV não vai ser mais respeitado, porque quem transmite sempre vai ter uma posição de destaque na conversa, porque eles estão pagando. Porém, os clubes estariam em melhores posições para ceder ou não em casos assim. E você gosta desse horário das 11 da manhã, logo no domingo cedo, para assistir um joguinho de futebol? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Se não é inscrito aqui no Futeboteco, fica o convite para se inscrever, ativar o sininho para receber sempre as notificações do nosso canal e ficar por dentro de tudo, além, claro, de seguir a gente também em nossas redes sociais, que estão com os links aí na descrição para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.